E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Eu sou o Iverson BFR e esse é mais um vídeo aqui no canal. Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro, e neste vídeo nós vamos fazer o pós-jogo de mais um empate do Botafogo no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Goianiense fora de casa 0-0. A gente vai falar muito sobre a partida de ontem, então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ô Playmobil, seu fera braba criado em cativeiro, Fogão empatou mais uma vez, hein? Roda a vinheta. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Estamos indo rumo aí aos 10 mil inscritos aqui no canal, conto com a ajuda de vocês. E hoje tem live aqui no canal, 7 horas da noite, com a participação especial aí do fera braba, criado em cativeiro, Thiago Franklin. Então, nesta segunda, hoje, 7 da noite, live aí com o TF, pra gente falar muito sobre o Botafogo. Vamos falar aí sobre a semana do Alvinegro, vamos falar também sobre o mercado da bola, reforços aí que estão perto de serem anunciados pelo Botafogo. Vou tentar tirar algumas coisinhas aí do Thiago Franklin, do TF, que está sempre muito bem informado aí sobre os bastidores do Botafogo. Então, conto com a audiência de vocês, 7 da noite, podem vir aqui no canal que terá live aí com o Carequinha, mais famoso do YouTube. Então, vamos aí fazer esse pós-jogo aí do Botafogo, falar sobre a partida de ontem. Botafogo empata mais uma vez e choca o total de 0 pessoas. Nenhuma novidade nesse empate do Botafogo. Já disse, enquanto os caras não voltarem a ganhar, eu não volto a dar notas aqui no canal. Só vou dar notas no Campeonato Brasileiro quando esse time voltar a ganhar, porque já está irritando todo mundo. E ontem no pré-jogo, quem pôde assistir o pré-jogo, eu recebi muitas críticas aqui nos comentários, quando eu falei que eu achava que o Botafogo estava deixando um pouco o Campeonato Brasileiro de lado, que estava priorizando, era nítido que estava priorizando a Copa do Brasil. Essa é a minha opinião e é o que eu acho, e vou sempre opinar aqui no canal, sempre o que eu acho. Vocês podem concordar, vocês podem discordar, cada um tem uma visão, mas é nítido, cara, que o Botafogo tá deixando um pouco o Campeonato Brasileiro de lado. É nítido que o Botafogo quer o dinheiro da Copa do Brasil, que é muito importante neste momento pro clube, mas é o que eu falei no pré-jogo também. O meu medo é o Paulo Autuori querer buscar esses pontos depois, e time grande, quando entra na zona da confusão para sair, é muito complicado. Então, a gente está aí na zona de rebaixamento, daqui a pouco o primeiro turno está acabando. A gente vai acabar aí dentro da zona de rebaixamento e depois para tentar almejar coisas boas, é complicado. Aí todo mundo pega o exemplo do time do Jair Ventura em 2016, que deu uma arrancada no segundo turno, mas nem sempre isso acontece, cara. Então, eu vou sempre expor, vou sempre opinar aqui no canal os meus pensamentos, o que eu acho, a visão que eu tenho de momento do Botafogo. E contra fatos, não há argumentos. Então, eu anotei aqui para vocês verem como é que está a situação do Botafogo aí no Campeonato Brasileiro. E para as pessoas que acham aí que a gente fala demais, que o Botafogo não tá deixando o Campeonato Brasileiro de lado, ó. Até agora no Campeonato Brasileiro, são 11 jogos, 8 empates, 2 derrotas, apenas uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que foi aquela vitória sobre o Atlético Mineiro no Newton Santos, que é o nosso eterno freguês. Eu digo para vocês aí, se a gente não tivesse enfrentado o Atlético Mineiro até agora, eu acho que não teria nenhuma vitória aí nesse Campeonato Brasileiro. A gente só venceu o Galo porque eles são realmente nossos fregueses. Galo ali estava brigando pela liderança, perdeu pra gente. Então, Botafogo aí só tem apenas uma vitória nesse campeonato. O Botafogo tem 11 pontos até aqui, é o 18º colocado desse Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. O Botafogo tem 10 gols marcados, 12 gols sofridos. O aproveitamento aí do time do Paulo Autuori até aqui é de 33,3% neste Campeonato Brasileiro. Então, se tá todo mundo achando bom, eu sinceramente não consigo achar. Eu torço pro trabalho do Paulo Autuori, eu torço para que esse trabalho vingue. Não acho o time do Botafogo mal treinado, mas a gente vai falar aqui. Eu vou explicar pra vocês o que eu acho, mas a gente tem que começar a acordar pra vida também, cara, porque tá ficando complicado o Campeonato Brasileiro pra gente. A gente defende o trabalho do Paulo Autuori, o elenco é de fato limitado, tem que chegar algumas peças aí pra gente cobrar mais ainda também o trabalho do Paulo Autuori, mas algumas atitudes do Paulo Autuori me incomodam muito, cara.
Algumas atitudes do Paulo Autuori me incomodam demais. Por exemplo, a insistência dele no fraquíssimo volante Luiz Otávio. Cara, que insistência é essa? Depois acabou saindo a notícia aí, o Thiago Veras da Rádio Tupi trouxe que o Caio Alexandre sentiu uma lesão no vestiário, por isso que teve ali alteração. Mas, gente, a insistência no Luiz Otávio é bizarra. Vou colocar aí, ó. Olha esse gol que o Luiz Otávio perdeu ontem. Olha isso, Jesus Maria José. Olha esse gol, até uma criança de 5 anos faria esse gol aí que o Luiz Otávio perdeu. É brincadeira. Então, são certas atitudes que realmente incomodam a gente. O Luiz Otávio, ele não tem capacidade nem de jogar num clube da Série C, cara. Ele não sabe o fundamento básico de futebol, ele não marca, ele não sabe sair jogando, ele não faz nada. Eu até confesso pra vocês que ele não entrou tão mal ontem. Ele não entrou tão mal ontem. Mas com a bola no pé, ele é horroroso. Ele é horroroso. Ele perdeu esse gol aí que é bizarro. Entendeu? Era o gol da vitória. A gente sairia da zona de rebaixamento. Então essa insistência do Paulo Autuori, nesse cara principalmente, irrita muito a gente. Aí tem outras situações também no jogo de ontem. Por exemplo, lateral direito Kevin. Estava muito mal na partida de ontem, muito mal, principalmente no primeiro tempo. Por que ele não testou o Varley, já que o Paulo Autuori gosta de jogar com 3 zagueiros? Por que não testar o Varley de extremo no lugar do Kevin, já que o Varley joga aqui no lado direito? E o Varley no CSA, ano passado, era aquele cabeludinho chato pra caramba, jogava a bola pra caramba no CSA, é velocista, é rápido. Entendeu? E ontem foram poupados vários jogadores. Por que não testou o Varley? Por que não tirou o Kevin no intervalo? Colocou o Varley ali para fazer extrema, até mesmo para testar o jogador, para a gente saber de fato o que pode render com a camisa do Botafogo. Eu não sou a favor de ficar mandando os caras embora antes de testar. Ah, o Paulo Autuori entende muito de futebol. Ah, o Paulo Autuori sabe que esses caras são fracos nos treinamentos. Gente, tem jogador que no treinamento não treina nada e no jogo joga muito. E tem jogador que no treino treina pra caramba e no jogo não joga nada. Tem que pôr em campo pra testar, cara. E ontem era um jogo pra isso. Por que tu não coloca o Varley ali pra fazer aquela extrema no lugar do Kevin, pra testar, já que o Kevin tava muito mal ontem? Por que não tenta o Lecaros? Por que não tenta o Lecaros, que todo mundo quer ver? Vai mandar os caras embora sem a gente ver de fato que podem render com a camisa do Botafogo? Por que não testou o Lecaros ontem? Entendeu? Então são essas coisas que a gente fica muito incomodado nessas atitudes do Paulo Autuori. Já que quer jogar com as 2 torres gêmeas lá na frente, o Pedro Raul e o Matheus Babi, que parecem 2 torres, 2 prédios de 30 andares, um do lado do outro, coisa que a gente já percebeu que não dá certo. O Pedro Raul ao lado do Matheus Babi lá na frente não dá certo. Porque os dois têm as mesmas características. Os dois ficam confrontando, ficam batendo cabeça lá na frente. Já que quer jogar com as 2 torres gêmeas na frente, pelo menos coloque lateral que saiba cruzar, para pelo menos ter a bola aérea. Os laterais do Botafogo não sabem cruzar, principalmente o Kevin. E o que me espanta é que a melhor opção hoje na lateral direita que nós temos é o Kevin. Isso que me assusta. Então você quer jogar com 2 grandalhões lá na frente que não dá certo, mas está insistindo nisso aí em algumas partidas, ao invés de tentar outros caras ali, coloque pelo menos um lateral que saiba cruzar, para pelo menos ter a bola aérea, e isso o Botafogo não faz. Jogou com 2 caras grandes lá na frente e não tinha a bola aérea porque os laterais não sabem cruzar, são péssimos. Entendeu? Então são essas atitudes do Paulo Autuori que a gente fica, cara, chateado. O Matheus Babi ontem não podia ter terminado o jogo dentro de campo. O Pedro Raul estava melhor do que ele. Só que o gol do Atlético Goianiense, a culpa foi do Pedro Raul e do Vitor Luiz. O Pedro Raul tentando virar aquela bola ali de forma foi totalmente indisciplinar, foi totalmente ali, displicente a palavra, perdão, foi displicente o Pedro Raul naquela bola, só que o Vitor Luiz também falhou no gol do Atlético Goianiense ontem. Só que o Pedro Raul, cara, perto do Matheus Babi ontem, estava melhor. Foi uma afronta com nós torcedores. A gente vê o Matheus Babi, que a gente torce muito para esse garoto, é bom de bola, mas o Matheus Babi não poderia ter acabado essa partida em campo ontem. Me desculpa, Paulo Autuori. Então são certas coisas que vêm desgastando a gente, cara, em relação ao Botafogo. Entendeu? O zagueiro Souza ontem
foi seguro, o garoto da base aí, o Botafogo realmente é uma fábrica, né, de fazer bons zagueiros, e esse Souza aí tem tudo para ser um dos melhores zagueiros da história do Botafogo aí, revelado pelo Botafogo. O Davi Araújo também entrou em campo ontem, tem muita personalidade, já venho falando isso aqui no canal. O Davi Araújo também merece mais oportunidades. Tem muita gente falando, é jogadorzinho de segundo tempo. Eu não concordo. O Davi Araújo tem personalidade, tem bola, merece mais oportunidades. Na minha opinião, ontem deveria ter sido titular. Ao invés de entrar com duas torres lá na frente, o Davi Araújo tinha que ter sido titular. Botava o Pedro Raul de titular ontem e deixava o Matheus Babi descansando. Entendeu? Só o que mais me chateia, rapaziada, pra gente pra reta final desse vídeo, o que mais me chateia nesse time do Paulo Autuori hoje é uma coisa, sabe o que é? A mentalidade da equipe. A mentalidade desse time é o que mais me irrita hoje. E eu cheguei a fazer uma postagem lá no Twitter ontem. Será que é pra gente mudar a mentalidade desses jogadores? A gente vai ter que mudar de técnico? Será que vai precisar chegar a esse ponto? Porque o que mais me irrita é isso. Você vê a entrevista do Rafael Foster ontem, após o jogo, é uma coisa bizarra. O cara ali, o jornalista ali, o repórter, perguntou ao Rafael Foster e tal, mais um empate aí do Botafogo, o que você achou, aonde o Botafogo errou. Ele, na maior naturalidade do mundo, disse que o Botafogo falhou mesmo, mais uma vez, mas que isso não pode acontecer, mas acontece. Tomaram ali mais um gol ali por falha individual. Ontem foi igualzinho contra o jogo do Flamengo, ontem foi igualzinho contra o jogo do Atlético Paranaense, ontem foi igualzinho contra o jogo com o Corinthians, só mudou um detalhe. O gol ontem não foi no final da partida. Só mudou esse detalhe, mas foi igualzinho. Mais um gol bobo, mais um gol com falhas individuais. Aí o Rafael Foster, numa entrevista após o jogo, na maior naturalidade. Sabe o que é isso? Mentalidade da equipe. Eles já estão achando normal empatar. O Botafogo já se tornou uma equipe dentro do Campeonato Brasileiro para os adversários previsível. E isso eu coloco na conta do treinador, do Paulo Autuori. E isso, a mentalidade dessa equipe, a gente tem que colocar na conta do Paulo Autuori. Porque o time dentro de campo, todo time de futebol no mundo inteiro, ele é dentro de campo o retrato do seu treinador. Todo time de futebol é assim. Então, a mentalidade desse time é culpa do Paulo Autuori. Tá bom, rapaziada? Então a gente tem que refletir, é um desabafo. A gente torce pro treinador aí, pro Paulo Autuori. Tem uma história bacana dentro do Botafogo, é campeão brasileiro com a gente, mas tá ficando difícil. E pra gente encerrar, eu acho que a paciência do torcedor botafoguense está por um triz, e eu acho que a paciência do torcedor botafoguense vai durar somente até quarta-feira, até depois de amanhã. É o jogo atrasado contra o Bahia é saco de pancadas de todo mundo, o Mano Menezes assumiu o Bahia, tem 0% de aproveitamento, não venceu ninguém até agora. Se o Botafogo tropeçar diante do Bahia quarta-feira no Newton Santos, coisa aí que seria um absurdo, a situação vai ficar insustentável, porque as movimentações que eu estou vendo nas redes sociais, principalmente no Twitter, a torcida aí já está perdendo a paciência de vez com o treinador Paulo Autuori. Então é isso, se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Hoje, 7 horas da noite, tem live com o Thiago Franklin, a gente vai falar muito sobre o Botafogo também. Vamos que a vida é bela, o Playmobil tá pegando a Cinderela, eu gosto mais de vocês do que de mim.